dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, agora com uma dica imbatível para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 2020. Vamos trabalhar aqui um tema do assunto Direito Penal Militar. Quem sou eu? Eu sou Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos trabalhar rapidamente aqui um tema, uma dica rápida, dica imbatível, sobre aplicação da Lei Penal Militar. Vamos lá. É o título 1 e ele traz a ideia do artigo 1º. Olha, não tenha dúvida que esse artigo 1º é um dos artigos mais bombásticos em concurso de polícia militar em todo o Brasil. Por quê? Porque ele traz a ideia justamente do princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Os meus alunos já estão cansados de saber do macete do lar. Olha só. Princípio da legalidade, você vai lembrar do seu lar. Por quê, professor? Porque lá na minha casa tudo acontece com a base na legalidade. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. Quando fala o artigo 1º do Código Penal Militar, não há crime sem lei anterior que o defina, eu estou diante do quê? Estou diante da anterioridade da lei. Nem pena sem prévia cominação legal. Estou diante da reserva legal. Então, o princípio da legalidade, apresentado aqui no Código Penal Militar, ele é feito por outros dois princípios. O princípio da anterioridade da lei, quando se diz não há crime sem lei anterior que o defina, e o princípio da reserva legal, nem pena sem prévia cominação legal. Então, quando nós estudarmos lá na frente os crimes em espécie, por exemplo, rapidamente, só para que nós possamos exemplificar, por exemplo, dormir em serviço é um crime preconizado lá no artigo 203 do Código Penal Militar. Embriaguez em serviço também é crime. Então, essas condutas, por estarem tipificadas na lei, então será enquadrado como crime. Agora, um exemplo bem rápido, por exemplo, se alimentar em serviço, aquele policial que está comendo em serviço. Bem, regra geral, não está preconizado como crime, todavia pode até ser uma infração ali disciplinar, mas não será crime porque o crime traz a ideia do princípio da legalidade, artigo 1º bombástico, forte candidato para cair na sua prova. Uma outra coisa importante também que eu quero trazer à baila para os senhores é o artigo 2º, que é a chamada lei supressiva de incriminação. Ou seja, é aquela lei que vai eliminar uma conduta que anteriormente era considerada como crime. Diz assim o artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, olha só, lei posterior deixa de considerar crime. Por isso que é uma lei supressiva, é uma lei eliminatória, é uma lei que acaba a conduta anterior, que outrora era conduta criminosa. Cessando, inclusive, em virtude disso, o que, professor? A própria vigência de sentença condenatória irrecorrível. Muito cuidado, que a palavra sentença condenatória irrecorrível é a mesma ideia aí de sentença condenatória transitada em julgado. Em outras palavras, é aquela sentença em que não cabe mais recurso, basicamente por duas razões. Ou porque aquele que foi condenado não recorreu no prazo que deveria recorrer, ou porque ele recorreu, mas chegou às instâncias máximas e não conseguiu ali, né? Não tem mais para onde recorrer. Agora, olha esse segredo, muita atenção. É aqui que eu quero que você coloque um grande QS, que é a chamada questão sonhada. Do que, professor? Muita atenção, muita cautela, porque em relação aos efeitos de natureza civil, isso não será afetado por essa lei supressiva de incriminação. Como assim, professor? Os efeitos dessa lei supressiva, dessa lei que vai eliminar, são efeitos meramente penais, não afetam os efeitos de natureza civil. Exemplo bem rápido, vamos lá. Deus o livre e guarde, foram feitos aí motins por uns policiais militares.
Perfeito. E nesse motim, eles acabaram quebrando ali alguns materiais da OM, alguns equipamentos da organização militar. Olha só, não tenha dúvida que ali terá um efeito de natureza civil, ou seja, eles vão ter que pagar aquele dano que foi causado, tá? Digamos aí R$10.000. Pagaram, perfeito. Digamos que, lógico, só para efeito de exemplo, viesse uma legislação posterior dizendo, olha, motim não é mais crime. Perfeito, então eles seriam ali, mesmo que tivesse uma sentença condenatória irrecorrível em relação a eles, eles seriam beneficiados tranquilamente. Só que aqueles R$10.000 que eles pagaram não ia ser devolvido, ou se eles ainda não tivessem efetuado o pagamento, teriam que pagar porque não atinge os efeitos de natureza civil. Perfeito? Muito bem. Só relembrando também o parágrafo 2º, o artigo 2º, ele fala da retroatividade de lei mais benigna. O que é isso, professor? Lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, lógico, favorece, é para melhorar, então vai aplicar retroativamente. Mesma coisa, ainda que tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Super tranquilo, né? Não vai confundir com o artigo 2º, para a cabeça do artigo caput, que é o abolitio criminis, falamos agora, que é a lei supressiva de incriminação. Aqui não, aqui veio uma lei que ela não acabou a conduta anterior, né? Não eliminou a conduta anterior como criminosa, mas ela trouxe benefício. Vai voltar? Lógico, é a base até no direito constitucional ali, né, na Constituição Federal, a lei penal ela não volta atrás, a não ser se for para beneficiar o réu, o princípio da irretroatividade da lei penal. E apuração da maior benignidade. Isso aqui foi muito importante, inclusive questão que caiu em concursos anteriores, inclusive da própria Polícia Militar do Estado do Pará. Bem, para se reconhecer qual, olha esse segredo, qual no singular, ou seja, uma só será reconhecida, qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior, deve ser considerados, aqui que está o segredo, separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato, tá? Então veio uma legislação, só que ela trouxe benefícios e malefícios em relação à outra. E aí vai ter que ser analisada separadamente e vai aplicar uma delas, a legislação posterior ou a anterior. Perfeito? Vamos saber como pode ser cobrado na prova? Dica imbatível é assim. Eu sou o professor que mato a cobra e mostro a cobra morta. Não adianta matar a cobra e mostrar o pau, tem que mostrar a cobra morta. Então vamos lá. Questão 1. Caiu no ano de 2010. Diz o artigo 1º do Código Penal Militar: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O artigo supracitado trata de qual princípio geral do direito penal militar? Dá até náuseas essa questão, você tem que tomar com remédio para náuseas, porque você sabe tanto que você sabe que isso aqui é o princípio do que? Da legalidade, e só para humilhar, dividido em outros dois princípios. O princípio da anterioridade da lei e o princípio da reserva legal, como nós falamos anteriormente. Então, resposta letra A, de amor, é o que eu sinto por vocês, porque vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Futuros servidores em todo o Brasil, finalizamos com essa dica imbatível aqui. Vulgo Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, advogado, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Sinta-se abraçado, sinta-se. Ó, vamos lá.